Você está sendo egoísta? Eu acredito que não, Fernando. E você? Espero que não. Espero que não também. Pois é, a gente está há um ano da pandemia e a gente já teve que aprender muita coisa, né? Sobre higienização, os cuidados e até os novos métodos aí para fazer as tarefas do dia a dia, né, Fernando? Pois é, tivemos que aprender a cuidar do próximo. Mas será mesmo que a gente está aprendendo a lição? Pois é, será que nós estamos aprendendo a ser menos egoístas? Olha só. Quem nunca foi egoísta na vida, que atire a primeira pedra. Pensar primeiro em si e depois nos outros, quem nunca? Mas em tempos de pandemia, cuidar do outro é mais do que necessário. É obrigação. Como num passe de bola, uma troca. Cuidar de mim para também cuidar do outro. Cuida de mim que eu cuido de você, mas elas não estão fazendo isso no momento. Segundo o dicionário, o egoísmo é a falta de altruísmo, é o apego excessivo aos próprios interesses, é o comportamento daquele que leva em consideração os próprios interesses e não o do coletivo. E nessa pandemia, quando sempre se falou em cuidados coletivos, o que mais se viu foi gente esquecendo de proteger aqueles que estão ao redor. Em meio a tantos alertas das autoridades sanitárias, ainda assim tem gente que não anda pensando muito nos outros, não. Não importa se é uma saidinha só para ir dar um abraço no amigo que está de aniversário ou uma viagem para Cancún. É o desejo de satisfazer as próprias vontades sem pensar nas consequências. A falta de autocontrole, segundo a psicóloga, é o que faz com que alguns tenham esse tipo de comportamento. Eu percebo, assim, uma dificuldade, né? Esses alguns aspectos que eu quero falar. Dificuldade de autocontrole, né? De conter os seus impulsos emocionais. Então, de conter a ansiedade, de conter o estresse. Não, eu vou, e a pessoa coloca a emoção em primeiro lugar, não consegue raciocinar. Esse é um ponto fundamental. Quando você está assim, em desequilíbrio emocional, você tem uma dificuldade de raciocinar. Então, as pessoas não conseguem, por exemplo, pensar, muitas vezes, né, que se eu sair, eu vou estar contribuindo para uma aglomeração, eu vou estar contribuindo para a disseminação do vírus e aumento do número de mortes que a gente tem, né, esses recordes todos os dias, recordes infelizes que a gente está tendo. Estar mais perto e compartilhar momentos se tornou exclusividade para poucos. Fomos feitos para conviver em sociedade, em coletividade. Mas o vírus tirou isso de todos nós. Do ponto de vista histórico, se a gente for pensar, já faz muito tempo, né, os filósofos se debruçaram quanto a isso, o quanto a gente deveria eliminar, né, o quanto nós deveríamos controlar a nossa liberdade ou diminuir a nossa liberdade em nome de mais segurança. Né? Em nome de segurança, e nesse caso que a gente está vivendo de uma segurança em saúde, a gente minimiza a nossa liberdade individual. Então, esse é um dos grandes dilemas da modernidade. Né? Reduzir a sua liberdade individual em nome de uma segurança coletiva. Só que a maior parte das pessoas não estão dispostas a perder essa liberdade. Liberdade que precisa ser dosada. Mais do que nunca, este é o momento em que o egoísmo deve ser deixado de lado. Pensar em si e nos outros na mesma intensidade. Cuidar de si e, mesmo distante, cuidar dos outros. Atitudes que o médico infectologista reforça que todos precisam adotar. Não adianta que tenhamos regras muito bem escritas se elas não forem aplicadas na vida real. Não adianta nós conhecermos os meios de prevenção de uma doença grave como a Covid-19 e não aplicarmos na nossa própria vida pessoal, achando que a doença só vai afetar o outro. Um vizinho, uma pessoa desconhecida de outro estado, é uma cidade longínqua no interior do Amazonas que tem pessoas morrendo sem oxigênio. Isso pode acontecer na nossa vizinhança, dentro da nossa casa. Os hospitais da nossa cidade podem fechar por falta de leitos para novas internações e isso pode durar vários dias, incluindo várias semanas. Nós vivemos uma situação de colapso.
Então, por favor, eu peço a todos que tenham bastante consciência e sigam essas regras, porque elas não foram escritas à toa, elas têm uma razão de ser, e a razão de ser é proteger a sua vida.